Olá, gente. Vamos falar hoje sobre compreendendo, né, a fenomenologia e o existencialismo, que são correntes muito importantes, são bases epistemológicas muito importantes para a compreensão tanto de abordagens como Gestalt terapia, quanto ACP, quanto logoterapia. Então, o que significa fenomenologia, né? Significa que a palavra mesmo, talvez muitos já deduzem, né, estudo dos fenômenos. Porém, é importante a gente entender o que significa fenômenos, tá? Mas vamos lá entender melhor sobre o que é fenomenologia. Bom, significa também foco de luz, clareza. Imagina como se você tivesse uma lanterna, tá? Você tivesse no escuro e você acendesse e aparecesse um objeto. Ah, isso é uma cadeira. Isso aqui é uma televisão. Isso aqui é o amor. Isso aqui, vamos passar para questões cotidianas. Isso aqui é angústia. Isso aqui é o bullying. Isso aqui é o respeito. Isso aqui é o nosso trabalho na clínica, trabalho na enfermagem, o respeito, violência obstétrica e assim por diante, ok? Então, há uma busca por uma clareza maior do cliente sobre sua demanda, por exemplo, sua existência, sobre o seu modo de ou jeito de ser. Então, fenômeno é tudo aquilo que emerge, aparece à consciência, tá? Vamos lá. Aquilo que emerge à consciência, aquilo que vem à luz, que se amostra, que se manifesta, a descrição do que aparece, que se revela, né? O fenômeno estaria penetrado de logos, de sentido, né? E o sentido tem um vínculo entre objeto e consciência. Então, dessa união sujeito e objeto nasce o sentido. Experiência direta, a busca da fenomenologia por uma experiência direta. Eu sempre falo para todas as pessoas que a base, né, da fenomenologia está na vivência. O solo da fenomenologia é a vivência. O solo da fenomenologia é a vivência. É a vivência. Vivência. E a experiência direta, tá? Então imagina você, uma criança brincando, né? A criança, ela tem uma experiência direta com aquele objeto que ela está brincando. Ela não tem uma experiência, moldada a partir daquelas, né, ela pode brincar com papelão, ela pode brincar com a própria imaginação dela. Então isso mostra, né, essa experiência direta, essa abertura à experiência, tá? Sem julgamentos prévios, né, uma visão ingênua, um conhecimento metódico e sistemático. Então a fenomenologia não é somente uma visão ingênua, né, essa busca pela essa pureza, né, da nossa visão, mas também uma busca por ser adultos mesmo, no sentido de, imagina que a fenomenologia é como se fosse o olhar ingênuo de uma criança, tá? A metodicidade e a sistematização de um adulto e a reflexão de um idoso. Deu para entender? Beleza? Então, então essa busca por uma essência, né, que a gente pode também compreender como sentido, como logos. A busca pela evidência, né? O Russell vai falar sobre evidência, muito sobre evidência, né? Heidegger vai falar já de uma outra forma, como hermenêutica, tá? Ambos vai ter essa mesma conotação de essência, tá? Mas no sentido desse conhecimento profundo, sistematizado, ok? Então, há uma busca de se colocar no lugar de não saber para saber. Eu sempre falo da importância da humildade. Humildade não é para você ter pensamento de escassez, não é para você ser uma pessoa inferior, não tem nada a ver. Humildade no sentido de você se colocar no lugar de não saber, de você tirar um pouquinho aí do seu senso comum, tirar aí um pouco dos seus conhecimentos de religiosos ou
história de vida, para tentar adentrar em uma outra realidade, tá? Que é a do outro. Então, fenomenologia é um método, é uma filosofia, é uma ciência, é também uma atuação clínica. E se baseia principalmente em estudos qualitativos, tá? E exige um conhecimento rigoroso. É também uma viagem, é um convite para criar novas possibilidades e descobertas. Remete a novos debates, discussões, reflexões, pensamentos para a nossa prática. Uma busca por problematizar, trazer inquietações à busca de uma investigação científica ou filosófica. Busca pela máxima fenomenológica, tá? Esse termo, voltar às coisas mesmas, vem de Russell, tá? Não vem de Heidegger, ok? E, na verdade, Heidegger vai até criticar essa ideia de voltar às coisas mesmas. Ou seja, por uma simplicidade científica. Então, a psicologia fenomenológica existencial tenta somar e não substituir outros aportes teóricos da psicologia, como a psicanálise, terapia cognitiva comportamental, análise do comportamento, entre outros. Inclusive, a logoterapia, não sei precisar de outras abordagens, mas a logoterapia, ela se coloca, o Viktor Frankl se coloca nessa posição, né? Ela ser um complemento, tá? Para as outras abordagens, inclusive. Quem criou a fenomenologia foi Russell, tá? Um matemático, a partir do seu livro Investigações Lógicas, que foi elaborado e publicado entre 1900 a 1901. Porém, a sua gênese foi com Dilthey, tá? E Brentano com o conceito de intencionalidade. A fenomenologia é esse diálogo entre filosofia e ciência, entre o racionalismo, né, de Descartes e o empirismo de John Locke. Então, o solo da fenomenologia é a vivência. Eu vou sempre repetir isso, porque é a vivência. Isso para todos os tipos de fenomenologia, tá? O solo é a vivência. E há uma crítica ao reducionismo, tá? Acho que todas as vertentes fenomenológicas têm uma crítica ao reducionismo. A ciência positivista, tá? Não é a psicologia positiva, é diferente. Tá? O que é redução fenomenológica? É uma atitude fenomenológica, tá? Que todo psicólogo, né, deveria ter a partir dessas bases epistemológicas. De suspensão das nossas crenças pessoais, da realidade externa, para se obter a consciência transcendental à atitude fenomenológica. A atitude fenomenológica é uma disposição, né? Ok? Então, disposição significa né? Disposição, ou seja, uma troca de posição. Você tem que sair da sua posição de senso comum para ter uma posição mais científica, mais rigorosa. Um desencobrimento no mundo. Ou seja, o mundo está coberto por ideias, por cultura, por ideologia, por dogmas já preconcebidos. Isso se chama facticidades na direção de uma experiência ou significação. Tá? É como se essas facticidades fossem também na psicanálise o nome chamado significantes, né? Que a gente encontra significados para os significantes. Então, a apreensão do mundo, né, há uma busca de uma apreensão do mundo mais clara, mais límpida, um contato direto do observado e convivido. Então, epoché fenomenológica, né, um termo grego, epoché, vem dessa ideia de suspensão de julgamentos e juízo da realidade, né, para a busca de uma intuição das essências. Tá? Não se trata de uma mera descrição, mas um desvendamento do que está por trás da realidade. Então, a redução é um modo de acessar o fenômeno tal como ele é, uma mudança de atitude, colocar suas próprias crenças prévias em parênteses. Não significa anulação dos seus valores, ideias ou conceitos, mas é uma suspensão temporária, lembre disso. Não é você ser o Buda, de você não ter mais valores, mais religião, mais nada. Não. A ideia é você suspender temporariamente enquanto você está ali no contato com aquele outro. Então, o que é consciência? Consciência não existe de forma isolada, tá? Toda consciência é sempre consciência de, consciência para. A consciência só é consciência quando se dirige para alguma coisa. A consciência é sempre em movimento, tá? Entende? Sempre consciência de alguma coisa. Então, como eu falei para vocês, para chegar nessa essência, nessa significação, precisa dessa união do sujeito com o objeto, tá? E em contínua compreensão do que é fenomenologia, a gente pode também compreender que é
é uma contínua reflexão crítica do mundo e da realidade, uma busca por esse olhar ingênuo, essa busca pelo conhecer. Então, fenomenologia na clínica, né, é tudo aquilo que aparece, qualquer tópico que o paciente ou cliente apresenta, qualquer figura, uma fala, uma expressão, um sintoma, uma potencialidade. A Gestalt utiliza o termo figura e fundo. E figura para tudo aquilo que aparece e fundo para que está potente para aparecer a qualquer momento. Yolanda Forghieri procura penetrar na própria vivência da pessoa que pretende conhecer, procurando captar seu modo de existir. Chaucer vai falar que o propósito é chegar à pessoa humana em sua totalidade e ir para além das facticidades. O terapeuta, com essa abordagem, ele é mais ativo. A gente compreende que a relação produz uma transformação mútua, e esse significado é encontrado na união do terapeuta com o paciente. Aí você busca descrever, compreender os fenômenos, compreender essa pessoa e não explicar de forma causal essa pessoa. Então não se reduz, o paciente ao tecnicismo, busca ter uma relevância muito forte dessa relação, desse contato humano entre terapeuta e paciente. E a psicologia fenomenológica ela chega no Brasil em meados dos anos 40 do século passado, tá? E é considerada a terceira força. E aqui eu pego alguns trechos importantes. O homem é o que ele decide ser e não o resultado de um determinismo. O homem não é determinado pela sua história, ele é autor da sua própria história. São abordagens mais descritivas dos comportamentos. Na prática, elas percebem que o homem é capaz de mudar o seu destino. Por isso, não precisamos explicar de forma definitiva ou determinar as coisas. O foco da fenomenologia do existencialismo e humanismo é na atitude, no aqui e agora. Não devemos deixar nosso paciente no looping do passado, tá? Ou seja, a pessoa ficar lá falando passado, como se o passado fosse tudo, né? Isso foi uma baita contribuição não só para as abordagens clássicas já ditas, mas para as outras áreas. E olha só como é interessante, foi feito umas pesquisas, eu não sei qual foi o ano, já tem um tempo já, né? Que na verdade, quando a gente se remonta muito ao passado, a gente pode acontecer uma coisa chamada de erro cognitivo. Acho que foi até uma pesquisa cognitiva que fizeram. Então, nem tudo que você lembra do seu passado é real, por incrível que pareça, ou é ajustado. E isso para mim é muito simples de compreender, porque assim, tem momentos na nossa vida que a gente está mal e a gente interpreta como a nossa vida do passado fosse terrível, como a gente fosse uma pessoa que tivesse um passado totalmente medíocre ou então inútil. E quando a gente está feliz, sei lá, comendo uma pizza, alguma coisa aconteceu de bom, você já interpreta o seu passado de uma forma, sei lá, mais vitoriosa. Então a gente tem alguns erros cognitivos nessa retrospecção aí. Por isso que a Gestalt, a CP, a logoterapia vão fazer essa crítica, né? Essa busca excessiva por essa realidade de percepção desse passado. A ideia de que fazemos escolhas e podemos fazer escolhas é magnífica e transformou a psicologia como um todo, apesar de nossa liberdade ser limitada. Ela sempre, de alguma medida, existe. Portanto, podemos fazer escolha até no campo de concentração. Interpretar o outro de forma mais profunda e não superficial é outra meta, vamos dizer assim, da fenomenologia. Então, quem é o fenomenólogo? É aquele que tem um olhar e entrega a vivência de uma criança, investigando e conhecendo seus objetos, a seriedade e disciplina de um adulto e a reflexão madura de um idoso. A fenomenologia, eu acho maravilhoso isso aqui. Né? Olha só, presta bem atenção. A fenomenologia te convida a olhar de forma criativa e diferente, te convida à transcendência, a ver diferente aquilo que é o mesmo, a um olhar além ou mais amplo, holístico. Isso é muito importante na clínica, ajudar o paciente, o cliente a ver além, a não ficar preso nas suas facticidades, no seu passado, nas suas crenças rígidas ou fixas, naquilo que é dito como predeterminado, ou seja, suas facticidades. Uma busca por uma aceitação do que se é, ao mesmo tempo em aceitar a mudança, uma busca para despertar suas potencialidades, sua criatividade, sua capacidade artística, sua abertura a ter novas afinações ao que se é propriamente autêntico, tá? E também aquilo que é saudável. Isso e entender, como superação e aprendizado aquilo que nos adoece.
O livro, olha só, é muito legal essa parte também. O livro me abre para o novo, tá? Para uma transcendência de mim mesmo. Porque você, para ler um livro, você tem que fazer uma hipoqué. Porque se você lê o livro já sabendo que você já está lendo, para que você vai ler o livro? Entendeu? É essa a ideia. Às vezes esse silêncio aí nos dá sabedoria também, né? De aprender com o novo. É isso que eu vou passar, porque fala do psicodiagnóstico, acho que talvez no momento não seja importante. E vamos lá, tá? Então, a atitude fenomenológica, ela tem que estar baseada nessa prática, né, humanista. E aqui vai uma outra, olha só como um trecho tão pequeno vai bugar toda a nossa mente, né? Porque é muito interessante. A fenomenologia busca, tá, o existencialismo, o humanismo, a Gestalt, a CP, a logoterapia de uma certa forma. Eles têm essa visão meio filosófica e poética, porque o presente é muito importante, tá? O aqui e agora é muito importante. E o mais interessante, né? A gente tem a ideia de sermos assaltados pelo instante. Essa frase, podem anotar que é maravilhosa. Você tem que ser assaltado pelo instante. Ou seja, ver o momento como algo novo, único, irrepetível, substituível e passível de ser eternizado. Tá bom? O terapeuta não necessariamente precisa ter um mero conhecimento teórico, mas sim está ligado com a estranheza, com a arte, com a poesia, com a presença, com a relação de contato. O contato é mais importante que o conhecimento. Não é sobre conhecer o mundo em si, mas o significado que o mundo tem para cada pessoa. O importante não é saber que é a flor, tá? Mas sim o que ela significa para você. Somos terra fértil. Olha um outro trecho muito maravilhoso. Somos terra fértil, oferecer para aquela pessoa os nutrientes para que ela cresça por ela mesma, encontrar o modo próprio dela brotar como ela mesma é. Isso significa cuidar, significa clínica, tá, gente? Então, sobre pesquisa, eu vou dar uma passada, né? As pesquisas normalmente são qualitativas, não são quantitativas, e busca essa unidade de sentidos, tá? O que podemos compreender, né, do paciente a partir dessa base fenomenológica existencialista? Ver o outro como um todo, se colocar no lugar de não saber para saber, ter um olhar ingênuo, né, o contato mais humano, tentativa de estabelecimento de relação eu tu com o outro, mesmo que as relações ali sejam importantes com o uso de técnicas, né, redação de testes, instrumentos avaliativos, declarações, atestados e outros, o vínculo de qualidade, tá? A busca por essa abertura, tá, gente? Uma fala acessível, compreensível e de não superioridade, de horizontalidade, tudo isso são importantes. Saber lidar com o silêncio e saber fazer perguntas, tá? Isso a fenomenologia nos traz, e o existencialismo e o humanismo também, ok? O existencialismo vem da palavra existere, né? Cujo significado é surgir, salientar-se. Kierkegaard foi considerado o fundador, né, desse termo, existência. Então, a ideia é parecidíssima com a fenomenologia, né? Que o homem está sempre em relação com alguma coisa. Então, Sartre foi um grande expoente dessa corrente, e ele se depara com questões existenciais, né? Com finitude, doenças, tédio, culpa, angústias. É como se fossem questões ontológicas que são inerentes a todos os seres. O amor, né? Fenômenos existenciais. Tá vendo para entender? Então, Um Ser e o Tempo foi um livro criado por Heidegger, né, e que praticamente Heidegger compreende que o ser é um ser lançado para a morte e é devido a um ser, o ser um ser lançado para a morte, que ele tem possibilidades existenciais, que ele é livre, que ele é responsável, que ele toma atitude consciente, tá? Então, a partir dessa compreensão do Dasein, né, do ser aí, o homem é compreendido como um ser repleto de possibilidades. A partir disso, pode tomar atitudes conscientes, escolhas a partir dessas possibilidades existenciais. Sartre vai compreender o ser como o homem como um ser livre e responsável, capaz de fazer escolhas, e pode, com isso, sentir angústia, olha só.
Porque, assim, quando você toma uma escolha, você perde outras escolhas. É inevitável, tá? Isso acontece. Então isso pode gerar angústia, porque você pode tomar uma escolha e depois ter um arrependimento, ter a culpa também dessas escolhas. Pode, no aqui e agora, configurar sua existência e exercer sua consciência. E aqui eu trago um trecho do meu TCC, que eu falo assim, que eu falo sobre criatividade, né? É através de Nicolau, tá? É através da criatividade existencial que a pessoa tem a possibilidade de criar e dar originalidade à sua vida, podendo desta maneira dar respostas criativas às suas questões existenciais, permitindo assim ao mesmo um ajustamento criativo do seu ser no mundo através dos desdobramentos de suas possibilidades de ser. Tá? Então, o que o existencialismo traz de contribuição para a clínica? Não podemos ver nosso paciente de forma reducionista, né, sendo movido somente por estímulos do seu passado ou de forma inconsciente. Devemos levar a compreensão do paciente de que ele pode fazer escolhas no aqui e agora com liberdade e responsabilidade. A ideia de que o paciente cliente pode mudar o seu destino, refazer seu destino a partir de novas atitudes, né? Independente de suas facticidades. E o terapeuta e paciente ambos se transformam nessa relação, tá? E que o paciente pode se ajustar à sua percepção, né? Aos seus comportamentos, seus pensamentos, a partir dessa relação e ter uma vida mais saudável, né? A partir dessa interação terapêutica, ok? Tanto a fenomenologia como o existencialismo são movimentos base epistemológica de abordagem clássica da psicologia como Gestalt, CP, logoterapia, né, como consideração final, e dentre outras que ajudam na disposição do terapeuta do seu norte filosófico no trato com o seu paciente e cliente, muito importante para o desenvolvimento de relações mais humanas focadas na mudança e no poder de escolha que o paciente inerente pode exercer. Todo terapeuta deve realizar, então, a redução fenomenológica para que possa compreender de forma mais correta e límpida, né, este outro. E para finalizar, em síntese, a ideia de ambas é que o homem é livre e responsável, tem a capacidade de escolha, deve procurar compreender os fenômenos sem o julgamento do seu senso comum e em busca de um conhecimento mais aprofundado da essência e da totalidade, assim, a busca do ajustamento da percepção de uma vivência mais autêntica e mais autônoma também, tá bom? Então essas aqui são minhas referências. Holanda, tá? Um livro fundamental, principalmente para quem quer fazer mestrado, Fenomenologia e Humanismo, tá? Tente ler esse livro, muito interessante, peguei muitas ideias daí. Sartre, né? Existencialismo é Humanismo. E temos também o livro da Chausa, que eu acho muito didático, muito acessível, a Psicologia do Sentido da Vida, só que é um livro da logoterapia. Tá, gente? Prazer em dar essa aula aqui para vocês. Espero que tenha sido compreensível, né, a disciplina. E desculpa a rapidez, é para não deixar o vídeo, o áudio muito longo, tá bom? Espero que vocês possam compreender e aplicar esses conhecimentos na prática de vocês, tá bom? E lembrem de ser assaltados pelo instante.